E aí, Vicente aqui e sejam bem-vindos ao meu Digimundo. Primeira coisa, olha o tamanho desta caralho. Então, eu não vou gravar assim, eu vou gravar de boné. Pronto. Olha esta fucking prateleira. Que coisa foda. Como eu tinha dito ainda no último vídeo, a gente estava no meio da mudança, então tem coisa construindo, tem coisa sendo feita, e uma das maravilhosas coisas que foram feitas para mim até agora foi esta maravilhosa prateleira delícia, prateleira que fizeram para mim, então estou muito feliz. Aí agora eu acho que eu consigo gravar aqui com esse negócio de fundo, acho que fica legal. Se vocês gostarem, vocês me avisem, se vocês não quiserem me avisar também, tudo bem, eu vou continuar gravando aqui porque é melhor do que gravar na parede branca. Então, mas a minha ideia do vídeo de hoje era falar sobre os heróis nas animações, tipo, meio que os dois principais animes de heróis que saíram recentemente, que no caso foi o One Punch Man, né, no final do ano passado, e no caso agora que saiu o My Hero Academia. Porém, contudo e entretanto, conforme eu fui fazer a pesquisa do One Punch Man, eu achei bastante informação dele que eu achei interessante, então eu achei que compensava mais fazer um vídeo só falando dele. Aí se for o caso eu faço um vídeo só falando do My Hero Academia depois, ou Academia, vocês se decidem. Porque é um negócio que eu achei interessante, tipo, parece que é meio que uma leva de animes que acaba saindo, eles têm um gênero parecido, assim como foi com Sword Art Online, onde começaram a sair vários animes de jogos, né, tipo realidade virtual e coisa do gênero. Agora a gente tá aí com alguns de super-heróis. Provavelmente já tinha outros animes de super-heróis, mas eu não me lembro ou agora eu talvez não tenha visto. Os dois que me vêm na cabeça agora são One Punch Man e o My Hero Academia, porque eles são de certa forma bem parecidos, apesar de bastante diferentes. Então vamos lá, vamos falar de One Punch Man. Se você não conhece o One Punch Man, eu te mostraria o mangá dele, mas eu não tenho, então eu não vou te mostrar o mangá físico. Então você dá uma olhada na imagem que ela vai estar provavelmente por aqui. Mas no caso, ele começou sendo uma websérie, então ele não começou sendo um mangá, diferente da maioria, né, das histórias que a gente conhece do Japão, onde elas geralmente começam no mangá e viram um anime, ou elas começam no anime e viram um mangá, ou elas começam numa novel e viram um anime, ou coisas desse sentido. Mas One Punch Man foi diferente. Ele começou em 2009. Se vocês me verem olhando pra baixo, é porque eu tô dando uma colinha aqui. Mas One Punch Man ele começou a ser lançado em 2009 na internet. Então o autor do One Punch Man, ele se auto-intitulava, né, com o pseudônimo de One, e ele desenhava as histórias e escrevia as histórias como se fossem quadrinhos mesmos. Tipo, bem simples. Então a diferença dele de antes pra agora é muito gritante, porque agora quem faz os desenhos é um cara chamado Yusuke Murata. Então no caso, o One Punch Man, né, o personagem, ele veio pelo autor, né, o One, como uma paródia para um outro personagem tipo, muito conhecido no Japão, principalmente entre as crianças, até uns 12 anos de idade. Tipo, é um personagem muito famoso entre eles, que é o Anpanman. E pra você que não conhece, Anpan é um tipo de doce, um tipo de pão, é um trocinho que também vai estar aqui pra você dar uma olhada. Então o personagem, né, tipo, eles são bem similares se você parar pra ver. O design tipo, do Saitama, né, que é o personagem principal de One Punch Man, e o Anpanman, eles têm muita coisa em comum. Então dá pra ver realmente da onde ele tirou a inspiração pra criar o personagem principal da história dele. Aí foi em 2012 que a história dele, ela simplesmente estourou na internet. Ele teve mais de 7 milhões, quase 8 milhões de acessos nas histórias que ele fazia. E com um reconhecimento, obviamente, que sempre vai ter alguém que vai ir atrás pra tentar lançar aquilo de uma forma melhor. No caso dele, como era uma websérie, então o desenhista, o Yusuke Murata, ele pediu para fazer um remake da história. Então eles iam refazer todos os quadrinhos que ele já tinha feito, dessa vez com o Yusuke desenhando. A história continuaria sendo, né, escrita, é a mesma base da história do One,
e ela ia passar a ser lançada agora no site da... Um momento. Na página da Shueisha, que é uma das editoras principais que tem lá no Japão, que mexe com a questão, né, tipo, de mangás e afim. E só mais recentemente que foi feito um anime de One Punch Man, que foi no final do ano passado, e ele foi feito pela Madhouse, que também é responsável por vários outros animes. É um estúdio bem velho lá no Japão. Agora, pra você que não conhece, que você nunca viu, não sabe do que eu estou falando, não faz ideia de qual seria o enredo de um negócio desse tipo, eu explico também. A história principal ela vai se passar numa cidade chamada de Cidade Z, ou Distrito Z. E as outras cidades elas são também divididas pelas letras dos alfabetos. E o mundo onde as pessoas vivem, ele se tornou de certa forma muito perigoso e estranho, porque criaturas de todos os tipos, monstros, seres extraterrestres, eles simplesmente aparecem na Terra um atrás do outro, sempre com um poder cada vez maior do que o anterior, e eles causam destruição em massa. Tanto que na animação, pelo menos, né, no anime, eles têm uma escala pra saber qual é o nível de perigo que eles estão tendo. É um negócio, tipo, muito surreal. E cada episódio sempre vai ter um novo monstro muito mais forte que o anterior. Com isso, a gente tem o nosso personagem principal, que é o Saitama. Um carinha careca que usa uma roupa de super-herói bem simples, e ele tem uma capa. E como já diziam os incríveis, nada de capa. Mas se uma hora ele morrer por aí preso na turbina de um avião, tava avisado. E qual é o diferencial do Saitama para qualquer outro super-herói que você já tenha visto, seja em outras animações ou dentro do próprio One Punch Man? É a questão do próprio nome, do título do anime, do título do mangá. Porque ele vence qualquer vilão com um soco. Tá, às vezes ele dá outros socos nos vilões? Dá. Mas em sentidos gerais, ele tem um nível de poder variado para os socos. Então, se ele quiser, normalmente sim, ele destrói qualquer vilão com um único soco. E isso torna ele um tanto quanto entediado. Ele fica uma pessoa bem, sabe, sem propósito. Porque ele queria ser um herói, porque ele queria poder ajudar os outros, fazer mais, né, do que ele podia. E ele queria ser legal também. Então ele foi lá, fez um treinamento de, se não me engano, uns 3 anos, onde ele fazia todo santo dia lá sem agachamentos, sem flexões, e corria durante não sei quantos quilômetros, todos os dias durante uns 3 anos seguidos. E, de acordo com ele, foi assim que ele conseguiu essa força descomunal. E também foi como ele perdeu o cabelo. Então, e com todo esse poder, então, ele sempre consegue vencer as lutas em que ele entrar. Então você subentende que nada vai vencer ele no anime. Daí você já meio que cria uma indisposição para estar assistindo, porque parece que não vai ter graça, você já sabe como aquilo vai acabar. E de certa forma é mais ou menos assim, porque você tem noção que ele não vai poder perder, pelo menos não no começo da história. Então você fica meio que com essa dúvida. Mas aí a gente tem uma diferença, que uma das coisas interessantes do anime é você acompanhar a história dos outros personagens. Então o anime ele estereotipa tudo. Sabe, tudo mesmo, que tem em um shonen de luta, um shonen de ação, que, né, é meio redundante, que a maioria dos shonens são de ação, mas enfim, é um anime cheio de estereótipos. Então ele tem o discípulo dele, né, que torna-se discípulo dele logo no começo da história, que é um ciborgue. E outros personagens aparecem, no caso tem ninja, tem samurai, tem o velho que é mestre em artes marciais e é foda pra caramba. Então são coisas, tipo, muito marcantes. Tipo, a maioria dos animes sempre tem isso. E a ideia dele foi juntar tudo isso num lugar só e colocar o poder deles em níveis astronômicos. Só que eu acho que muita gente não entendeu, porque, querendo ou não, ele não é necessariamente um anime de luta, não é um shonen padrão. Ele é uma paródia, ele entra como uma sátira pra maioria dessas coisas. Porque você nunca parou pra pensar, por acaso, em Dragon Ball, que toda vez que eles derrotam um vilão, na saga seguinte vem um vilão que é mais forte do que o vilão anterior. Só que o vilão anterior já era considerado o mais forte de todo o universo. Então o que está acontecendo no universo? As pessoas elas não têm, sabe, não buscam informação real. Então elas colocam a nomenclatura nas coisas de uma maneira muito burra. Aí fica assim. Aí o One Punch Man ele chegou e ele resolveu explorar essa questão de que os vilões eles sempre são mais fortes do que o vilão anterior. Não interessa. E isso foi uma das coisas que eu achei muito foda. A questão da sátira dele, pra mim, é uma das questões mais engraçadas do anime. Tipo, é uma das coisas que deixa ele mais divertido. E você vê como os outros personagens lidam com os vilões, você tipo, descobrir o poder dos outros, é uma das partes mais interessantes. E se caso você gosta de comprar mangá, você é uma pessoa que nem eu, que tipo, adora ter coleção das coisas, eu já deixo avisado que
a Panini ela tem os direitos de One Punch Man, então se não me engano já são 2 volumes que ela lançou. E no Japão, se não me engano, são em torno de uns 11 volumes mais ou menos. Eu acho que vale a pena. Eu ainda não tenho porque, né, me falta dinheiro, estou pobre, mas pretendo mais pra frente. Tem muita coisa que eu ainda tenho que completar e tá meio foda. Então se caso você é uma das pessoas que julgou One Punch Man antes de assistir, tenta ver ele com outros olhos, mais como uma sátira, algo divertido. Assiste, pra depois você dizer se foi bom ou se foi ruim. Às vezes, né, você muda de opinião. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um gostei, compartilha ele pros seus amigos que gostam de animação, que gostam de anime, que não gostam de anime, que não assistiram One Punch Man, que assistiram One Punch Man, o que eles acham de One Punch Man, o que você acha de One Punch Man. Comenta aqui embaixo também, ou não. E eu espero você na sua próxima visita ao meu Digimundo. Tchau!